Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Boletim Legislativo. Aqui nós mostramos as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E claro, tem sempre muita informação, viu? E se você quer empreender, então continua com a gente porque temos dicas bem legais. Bom, mas antes, a gente fala do trabalho dos vereadores que se reuniram em mais uma sessão. A gente te apresenta agora os principais debates em plenário. Lembrando que a sessão contou ainda com a apreciação de diversos documentos. Confira! Entre os documentos apreciados durante a 37ª sessão do ano estão requerimentos, indicações e documentos diversos. Das indicações lidas em plenário, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. Já no Pinga Fogo, o primeiro orador da noite, o vereador Juvenil Silvério, falou sobre uma ação realizada no bairro Jardim do Lago com a comunidade atingida pelas enchentes dos últimos meses. Segundo o Juvenil, os moradores terão os valores do IPTU revisados como forma de compensar os prejuízos. Ainda no tema da fiscalização, a vereadora Dulce Rita cobrou ações da Prefeitura para criar um plano de contingência com o objetivo de prevenir as enchentes no bairro Jardim do Lago. Dulce também apontou problemas de infraestrutura na cidade, como falta de iluminação pública em algumas regiões e despejo irregular de lixo. Outro orador, o vereador Tomás Henrique, reclamou sobre a atuação das adegas na cidade, que não têm cumprido a legislação e continuam funcionando após as 10 horas da noite. Segundo o parlamentar, alguns desses comércios teriam fraudado o registro para continuar em atividade no horário noturno. Já sobre o assunto da saúde, Tomás propôs uma auditoria para avaliar os atendimentos das unidades de saúde terceirizadas. O vereador Marcelo Garcia também foi à tribuna. Ele parabenizou o trabalho de uma associação que trabalha para acolher pessoas que possuem fissura palatina, também conhecida como lábio leporino. O vereador é autor de uma lei que inclui no calendário da cidade um dia de conscientização sobre o problema para oferecer informações aos pais e familiares. E para trazer mais segurança aos ciclistas, o vereador Fernando Petiti comentou que fez um pedido para que a prefeitura instalasse pontos conhecidos como Bike Pit Stop para auxiliar quem pratica o esporte. Petiti também solicitou a instalação de novas ciclovias. Outro pedido do parlamentar foi para a instalação de salas multissensoriais em aeroportos da cidade para acolher autistas. A expectativa é que o aeroporto de São José também receba a sala. Valorizando a cultura japonesa na região, o vereador Walter Hayashi lembrou sobre o início da imigração japonesa em São José. Em um vídeo, ele prestou uma homenagem a toda a comunidade japonesa que veio trabalhar no nosso país, incluindo São José dos Campos. Já a vereadora Amélia Naomi destacou ações do governo federal na Europa e defendeu a importância do país estreitar laços com autoridades internacionais. A parlamentar informou sobre possíveis investimentos da União Europeia ao país e o encontro do presidente Lula com o Papa. Amélia também comentou sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Também na tribuna, a vereadora Juliana Fraga apontou critérios que definem uma cidade inteligente e questionou se São José dos Campos tem alcançado esses critérios. Para a parlamentar, quesitos como saúde, educação, infraestrutura, entre outros pontos, precisam ser melhor trabalhados para que o município possa fazer jus à certificação de cidade inteligente. Sobre o esporte, o vereador Marcão aproveitou o período de pinga-fogo para homenagear atletas do município pelo resultado em diversos campeonatos. Entre os destaques estão equipes de tênis de mesa, canoa havaiana, biribol, taekwondo e basquete feminino, que está na final da Copa São Paulo. Marcão também parabenizou o paraatletismo da cidade.
E o tema defendido pelo vereador Robertinho da Padaria foi segurança pública. O parlamentar avaliou o trabalho da Guarda Civil Municipal e informou sobre a entrega de viaturas para a corporação e sobre o programa de rondas ostensivas. Robertinho ainda falou sobre educação e a entrega de um novo prédio da Fundas, que também vai receber novos alunos. Ainda no assunto de segurança pública, o vereador Dr. José Cláudio mostrou a apreensão sobre ataques e violências em escolas e pediu a garantia de proteção aos alunos. Segundo o parlamentar, uma lei que determina a presença de guardas municipais nas escolas não tem sido cumprida. Outro orador foi o vereador Lino Bispo. Ele pediu maior diálogo entre as autoridades do município e os parlamentares no debate de melhorias para a cidade. Em um áudio exibido no plenário, o vereador também cobrou o apoio do município para solucionar o problema de saúde de uma moradora. Segundo Lino, o pedido ainda não foi respondido pela Secretaria de Saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E em nova reunião, a Comissão de Saúde da Câmara cobrou medidas do poder público para diversas demandas da população referentes aos atendimentos oferecidos na cidade. As críticas e apontamentos foram apresentados ao diretor do Departamento Hospitalar e Emergências, que informou como o município pretende solucionar essas questões. Em um novo encontro da Comissão de Saúde da Câmara, os vereadores Milton Vieira Filho, Dulce Rita e Zé Luiz receberam o diretor do Departamento Hospitalar e Emergências da Prefeitura, Wagner Marques. A vereadora Amélia Naomi também compareceu à conversa. O objetivo da reunião foi esclarecer algumas dúvidas da população. A comissão já fez algumas reuniões anteriores, foi enviado ofícios, os ofícios foram respondidos, e sempre quando a gente vai fazer a perícia, a leitura dos documentos, ainda surgem algumas dúvidas. Então a presença hoje do técnico, do diretor da prefeitura, foi para responder a mais alguns questionamentos e também algumas dúvidas que surgiram nos dados que foram apresentados por eles mesmos. Os principais questionamentos dos vereadores estavam ligados ao pronto atendimento nos hospitais. Segundo Wagner, o município conta com um déficit de cerca de 300 leitos, levando em consideração o porte da cidade. Um dos destaques foi o Hospital de Clínica Sul, que, segundo os vereadores, tem sido alvo de muitas reclamações. O porta-voz da prefeitura afirmou que a unidade deve passar por uma ampliação. Nós temos um projeto de ampliação que ele está sendo estudado. A primeira planta que a gente pediu seria para 100 leitos. Esses 100 leitos eles estariam divididos entre 20 para a pediatria, 10 leitos para pequenas cirurgias, seriam cirurgias ambulatoriais com cirurgias dia, ou seja, com 12 horas eles teriam alta, e o restante dos leitos seriam para internação clínica, que é um dos nossos gargalos. Outra novidade revelada pelo diretor do Departamento Hospitalar e Emergências é a utilização de telemedicina no pronto atendimento. Os casos mais simples poderão ser atendidos à distância por um médico em uma cabine especial. Então, é uma cabine de mais ou menos 1,20 m por 1,20 m. Ela tem uma parte de exaustão, né? Então é de fácil limpeza também, quando sai um, entra o outro. Ela tem um banco bem confortável, onde a pessoa ela senta, ela fica de frente para uma TV, né? E aí nessa TV ela está ligada à internet, web, e ali ela faz toda a conversa com o médico. Outro questionamento dos vereadores foi sobre os tratamentos paliativos e cuidados com pacientes em situação terminal. Para a vereadora Dulce Rita, o assunto ainda deve ser debatido para que esse serviço chegue a mais pessoas. Se a pessoa está numa fase terminal, se ela tiver uma família que esteja bem acompanhada, que ela esteja bem instruída de como cuidar do seu paciente, provavelmente ele vai levar para casa e vai cuidar dele para dar um conforto, né? Deixar esse paciente dentro de casa, a pessoa vai estar treinada, vai estar segura para cuidar dessa pessoa, desse familiar seu. Então, acho que é uma coisa, e vai desocupar leito de hospital também. Então, é uma coisa que vai só fazer bem para todo mundo. Após os debates e esclarecimentos, a comissão deve analisar as informações colhidas para definir o próximo passo. Reunir todos esses dados
e cruzar para ver se é necessário outras intervenções. Depois disso, como eu falei, novos documentos podem ser lançados, novos atores podem ser convidados e outros temas também podem ser conversados. Tipo, vamos dar um exemplo aqui, como é que está a questão de vacinas na cidade? Então, a Comissão de Saúde é uma comissão permanente e, de acordo com os temas que vão surgindo, a gente vai demandando aí a Secretaria de Saúde, principalmente. Ainda sobre o trabalho legislativo, a Câmara aprovou um projeto de lei dos vereadores Júnior da Farmácia e Milton Vieira Filho, que torna obrigatório o uso de medidas sustentáveis nas obras da cidade. Segundo os autores, a proposta, com foco no desenvolvimento sustentável, quer garantir que nosso município cresça respeitando o meio ambiente. Árvores colocadas em lugares estratégicos, calçada que drena toda a água e um jardim que, apesar de pequeno, também foi pensado especialmente para períodos de chuva. Concluída recentemente, essa estação da linha verde no Jardim Morumbi atende a vários critérios sustentáveis. É o chamado paisagismo ecológico. Ele não é mais só um paisagismo ornamental, né? Obviamente toda a vegetação ela tem sua funcionalidade na cidade, mas ele é, vamos dizer assim, projetado para que ele funcione, atue também em outras questões. No caso aqui do Jardim de Chuva, a gente está falando da questão da drenagem sustentável, né? Então é um jardim que tem uma capacidade, tem um papel na gestão das águas urbanas, da chuva, né? E o cuidado ambiental pode em breve fazer parte de todas as obras do poder público. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Farmácia, em parceria com o vereador Milton Vieira Filho, que autoriza a Prefeitura a estabelecer regras sobre a adoção de práticas e métodos sustentáveis e serviços de construção civil. Fazer uma lei dentro do município, né, que deixe essa obrigação, né, do município de utilizar os resíduos, né, de materiais da construção civil dentro das obras públicas, né? Então a prefeitura vai ter essa questão de utilizar até 20% daquela obra, né, em produtos que venham do residual, né, que é o reciclável, do material reciclável dentro dessas obras públicas. A política de sustentabilidade, ela prevê em grandes e pequenas reformas, né, direcionamento ali do descarte do material, né, trazer esse material para que ele não vá ao meio ambiente de uma forma desordenada. O texto aprovado prevê a atuação em várias frentes diferentes. Entre os conceitos de sustentabilidade que deverão ser adotados estão a utilização de materiais e técnicas ambientais corretas, otimização do uso de recursos naturais, economia no consumo de energia e de água, eficiência energética, gerenciamento de resíduos sólidos e uso de tecnologias sustentáveis. Segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, boa parte das obras de responsabilidade do poder público estão de acordo com o que é previsto pelo projeto. Os entulhos, né, eles são reprocessados e a prefeitura utiliza nas obras públicas, fazendo contrapiso 10 a 20% do que seria, né, o material nobre que a gente fala, né, que vem as pedras que vem da pedreira, areia que vem também de jazida, de mineração. Nós estamos substituindo pelo agregado reciclado, que é o entulho que foi reprocessado. Isso também já é uma diretriz, né, colocada pela prefeitura para todas as obras públicas. Além das medidas práticas, o texto também prevê a realização de campanhas de educação ambiental voltadas para a divulgação e valorização do uso de material reciclado. E com o tempo, a proposta poderá servir de exemplo para a iniciativa privada. A expectativa é que futuramente todo o setor da construção civil atenda a esses critérios. Para as obras particulares, as obras privadas, desde 2018, o novo plano diretor já aponta o caminho da adoção dos conceitos da construção verde, green building, como, por exemplo, um fator de desconto na outorga onerosa. A partir de março do ano passado, todas as obras privadas em São José dos Campos, seja uma casa, um edifício, comércio, serviço, indústria, shopping center, todos têm que adotar esses conceitos para atingir a pontuação mínima, porque senão sequer ele é analisado. Então, todas as obras passarão a ter vários, né, são mais de 80 possibilidades desse tipo de insumos, equipamentos do Green Building, da construção verde. Para os parlamentares, São José pode ser referência em desenvolvimento sustentável.
Para isso, é preciso que a Câmara participe desse processo. E colocar a consciência ambiental ao lado da construção civil é essencial para atingir esse objetivo. A gente está falando de reciclagem, né? Então a gente está poupando desse material ele ser descartado de uma maneira errada ou até ser descartado em um outro local. Então a gente está falando que é o próprio ente público, né? No caso a Prefeitura de São José dos Campos, dentro das suas obras, dentro da cidade, ela vai utilizar o material reciclável. Então nós estamos falando de meio ambiente, é proteção para o meio ambiente. Através de um programa de uma casa popular, né? de um programa habitacional, a gente poderia estar utilizando esses materiais, né? Para poder estar minimizando o descarte irregular para o meio ambiente. Agora o tema é mercado de trabalho. Se você está em busca de uma recolocação ou conhece alguém que está precisando de emprego, então dá só uma olhada na nossa agenda de serviços com as vagas disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, adesivador, ajudante de carga e descarga, ajudante montador, analista de manutenção, assistente de pesquisa clínica, assistente de vendas, atendente balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de bar, auxiliar de confeitaria, auxiliar de produção, auxiliar financeiro, carpinteiro, controlador de serviços de máquinas, corretor de imóveis, costureira, cozinheira, divulgador, eletricista, eletricista automotivo, empregada doméstica, gerente de corretagem, marceneiro, mecânico de ar-condicionado, mecânico pesado, meio oficial de mecânico, montador de drywall, operador de cobrança, operador de máquina de dobrar chapas, operador de produção, operador de rolo, operador de telemarketing, operador de usina de concreto, pedreiro, pintor, serralheiro montador, servente de limpeza, técnico de manutenção, vendas corporativas, vendedor de carros, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e nós vimos na agenda um pouco das vagas de carteira assinada aqui na cidade, né? Mas tem muita gente optando por outro modelo de trabalho, viu? O empreendedorismo. Uma nova pesquisa apontou que aqui no país, mais de 67% dos brasileiros têm vontade de empreender e ser dono do próprio negócio. E o que será que tem atraído tanta gente assim na busca dessa modalidade, hein? E será que é tão fácil e vantajoso seguir a carreira de MEI? Os motivos para empreender no Brasil são muitos, desde a possibilidade de autonomia e aumento de renda até a realização de um sonho. É o caso de Dimas Vilas Boas, que há 13 anos fez do hobby da fotografia um empreendimento de sucesso. Em 2010, eu fiz o meu primeiro casamento, fotografei o meu primeiro casamento. Foi algo ali em família e desde então eu comecei a tomar gosto pela coisa. A partir disso, eu fui me especializei em fotografia de casais, em casamentos, também em fotografia de família e, posteriormente, eu procurei me especializar mais nessa parte corporativa. Já o Lucas encontrou no Marketplace um modelo de negócio que deu certo, mas reforça que é preciso estudar o mercado para entender a necessidade do consumidor. A dica que eu dou é estudar o que você quer trabalhar. Então, exemplo, estudar o nicho, nicho de roupa, de produto eletrônico, estudar o que o mercado está precisando, seja prestação de serviço, etc. Procurar o que as pessoas estão buscando naquele momento. E manter um negócio dá muito trabalho e também exige muito planejamento também, né? Mas ainda assim, tem muita gente que almeja, que sonha ter esse próprio negócio. Tanto que uma pesquisa recentemente apontou que 67% dos brasileiros têm ou pretendem abrir o próprio negócio futuramente. Mas o que será que tem atraído tantas pessoas para esse caminho do empreendedorismo? Conhecida como cidade empreendedora, São José faz parte das estatísticas de quem busca o empreendedorismo. Só no ano passado, mais de 15 mil empresas foram abertas na cidade.
alta de 25% em relação a 2021, quando foram registrados 12.705 novos empreendimentos. Mas só abrir uma empresa não é sinal de sucesso garantido. Como lembram os especialistas, é preciso se organizar e se capacitar. Estudar o mercado e o público-alvo é fundamental. O primeiro ponto que a gente tem que dar importância na hora de empreender é em não misturar a sua vida pessoal com o negócio. As pessoas muitas vezes confundem que agora eu vou empreender, então vou ser meu próprio patrão. Mas na verdade não, a gente começa como empregado do nosso próprio negócio, né? E a gente tem que atender as necessidades da empresa e não as nossas. Quando a gente mistura essas coisas, mistura as finanças pessoais com a empresa, é certeza que as coisas não vão funcionar bem, né? Então é se organizar, né, e se qualificar o máximo possível para conseguir fazer a gestão desse negócio de forma eficiente e organizada. A Magda é um exemplo de quem avaliou a melhor maneira de captar novos clientes. Depois de fechar uma loja física, encontrou na venda de doces nas ruas uma forma de garantir lucro mais rápido no final do mês. Mas é ótimo empreender, ele dá não digo para você que a gente pode enriquecer, mas se dá para você garantir algumas contas, dá para você investir em algumas coisas. E o incentivo ao empreendedorismo é algo defendido pela Câmara de São José. Segundo os parlamentares, o fortalecimento dos pequenos negócios ajuda a alavancar a economia. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre pensa na abertura do seu próprio negócio. Com isso, ele gira economia, cria novos empregos, né? Mostra para a sociedade, para o meio que ele vive, que é possível também realizar seu sonho. Então, é de suma importância que essa cadeia só vai aumentando. E para que a população possa conhecer as vantagens e riscos desse modelo de negócio, o empreendedorismo virou até mesmo uma disciplina das escolas públicas a partir de uma lei aprovada na Câmara. A expectativa dos vereadores é que o município continue a propor políticas públicas sobre o tema, um dos pilares do nosso mercado. São José dos Campos também tem uma das melhores, né, incubadoras do Brasil. Isso é de suma importância, também um local que traz segurança para aquele empreendedor que no início ele tem a boa ideia, mas não tem um valor para investir num local, num aluguel, não tem nenhuma sala própria, ele tem uma incubadora, são vários em São José dos Campos. Então é uma cidade reconhecidamente como uma cidade da tecnologia e também do empreendedorismo. Tem toda uma estrutura para que a pessoa possa empreender. E para te ajudar a seguir na busca pelo empreendedorismo, Samuel Strasser conversou com uma especialista que vai dar várias dicas para a gente sobre como ter sucesso no próprio negócio. Tem que levar a sério e se dedicar, viu, pessoal? Estudar bastante também. Conta melhor para a gente, Samuel. E no Boletim Entrevista de hoje, a gente continua falando sobre empreendedorismo e por isso eu estou aqui com o Paulo Corsi, que é diretor executivo do BNI. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. E, Paulo, é bom a gente falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas antes de falar sobre propriamente a execução, a gente tem que falar sobre planejamento, né? Sem dúvida. Quais são as principais dicas, assim, quero abrir um negócio, quero empreender, o que eu preciso fazer antes de abrir o meu negócio? Olha, tem vários aspectos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vamos começar. Como é que alguém quer virar empreendedor? Quando ele decide, né? Algumas pessoas, por necessidade, né, acabam iniciando nessa vida de empreendedor de forma informal, né, e depois vê que aquilo pode dar certo e quer formalizar o seu negócio. Outras pessoas são muito bons tecnicamente em alguma coisa e querem iniciar um projeto sabendo da sua competência. Só que competência técnica ou a visão de que aquilo pode dar certo não quer dizer que você vai ter um bom empreendimento, tá? O que acontece é que as pessoas são boas tecnicamente em alguma coisa, mas não em gerir um negócio. E é aí que muitas empresas não passam do seu primeiro ano. Então, alguns cuidados. Primeiro, tenha um bom contador, né, para abrir o seu negócio, fundamental, né? Então, busque referências de um bom contador para abrir. Segundo, cerque-se de pessoas que podem, em algum momento, te dar dicas de como gerir o seu negócio. Não tenha vergonha de perguntar, mas também não tenha medo de contratar alguém que já tem experiência nisso, que possa te guiar, né? A gente no começo foca muito na parte operacional da empresa e esquece de olhar a gestão.
E eu acho que isso é um ponto importante da gente focar, né? A gente ter conhecimento sobre a área do negócio, não necessariamente automaticamente a gente sabe como gerir o negócio desse ramo, né? A gente precisa buscar capacitação sobre como ser um gestor. Perfeito. Além da capacitação, tem que ter muito cuidado em relação ao seu produto. Porque tem pessoas que têm uma visão de um produto, um serviço assim perfeito, mas não é o que o mercado busca, né? E fica, às vezes, brigando, batalhando, porque tem que ser desse jeito, tem que ser. Pare para ouvir o mercado, né? Então, consulte as pessoas para quem você já vendeu, ou que tem o perfil para você vender, e vê aquilo que você pode realmente produzir, que vai atender o que o mercado necessita. E isso a gente está falando tudo antes de abrir um negócio. Antes de abrir um negócio. E quando a gente propriamente vai lá e abre. Comecei aqui meu negócio, abri meu restaurante, minha startup, né? Qualquer que for o segmento. Para ele se manter aberto, o que a gente precisa focar? Quais são as áreas, né, os pilares da gestão de um negócio em execução? Olha, uma coisa que tem que ter muito cuidado é com os seus custos fixos, né? O pessoal, às vezes, sim, empolga, né? Sai contratando coisas, comprando coisas. Faça o mínimo necessário. Eu já vi gente, por exemplo, falando, eu vou montar uma empresa de consultoria, né? Então eu vou montar uma sala gigante, eu vou fazer isso no prédio melhor e tudo mais, e às vezes não tem capital para sustentar aquela estrutura por um ano. Então tem que tomar muito cuidado, né? Não tem vergonha nenhuma hoje em dia você começar em casa, por exemplo, né, o home office, né, e partir para um coworking ou crescer, né, conforme for possível para você crescer sem prejudicar o fluxo de caixa da empresa. E eu acho legal até a gente conversar sobre isso, que a tecnologia tem aberto novas possibilidades de empreender sem precisar necessariamente gastar com locação, né? Isso é uma tendência do mercado, né, utilizar essa tecnologia remota, até com a chegada do 5G, por exemplo, para abrir novos negócios e aproveitar fazer um serviço que seja menos custoso para o empresário? Sim, para alguns negócios isso é altamente indicado até, né? Para alguns isso não é possível, que é necessário um contato constante com o consumidor, né? Mas para quem não precisa disso e não tem que ter uma linha de produção, né, é altamente recomendado fazer isso. E para a gente finalizar, hoje os empreendedores que estão aí, já passei de um ano no meu negócio, mas ainda não tô estabelecido no mercado. Ainda estou ali com as minhas dificuldades, sobrevivendo, mas eu quero agora crescer. Sim. Qual que é o próximo passo para esse empreendedor que passou por esse tempo, né, e está buscando aí agora o crescimento? Eu acho que um fator fundamental que pode ajudar nas suas vendas, propriamente dito, e também no crescimento pessoal e profissional, é você buscar grupos de networking profissional, tá? Onde, além de ajudar a você vender mais, tá, vai, através dos contatos que você vai ter com pessoas de segmentos diferentes, fazer um crescimento pessoal muito grande. Você aprende a gerir o seu negócio de maneira melhor, olhando como outras pessoas geram o negócio delas. É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi o Boletim Entrevista sobre empreendedorismo. A gente volta na semana que vem. Até lá. Muito obrigado, Samuel. Então fica o recado, galera, nada cai do céu. Empreender tem inúmeras vantagens sim, mas também tem seus cuidados e obrigações. E para quem deseja abrir o próprio negócio, toda a sorte do mundo para vocês. Bom, agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. Nevoeiro intenso na manhã desta quarta-feira, mas o sol apareceu tímido e deve permanecer assim por toda a tarde de hoje, apesar do tempo frio. Pouca chance de chuva, a máxima é de 22 graus e a mínima de 11. Na quinta-feira, a possibilidade de chuva também é pequena. O sol deve aparecer entre nuvens com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 13. E é isso aí, ficamos por aqui com o Boletim. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima quarta a todos. A seguir tem Hora do Esporte, então continua com a gente. Até amanhã, um abraço.